representatividade para uma questão também de abordagem de saúde em janeiro. Além da saúde mental, que a gente já abordou, a gente também tem a questão do janeiro roxo, que é a hanseníase. Particularmente, eu assisti a uma palestra na prefeitura, na Secretaria de Saúde, sobre hanseníase. Eu também gostaria de compartilhar aquilo que foi, né, visto, e gostaria muito que vocês percebessem também a importância de se abordar a hanseníase. Por quê? Vila Velha tem muitos casos de pessoas diagnosticadas com hanseníase. Nós temos como centro de referência, né, a unidade de saúde da Prainha. E a região 1, que é a nossa região, é a segunda região com maior caso de número de pacientes diagnosticados com hanseníase. Então, por isso eu acho importante abordar essa questão com vocês. O objetivo aqui é, né, fazer uma ação educativa para que os profissionais possam identificar, né, manchas ou sinais e encaminhar esses pacientes ou pessoas, né, para as unidades de saúde mais próximas, para, né, averiguar, investigar os sinais que podem ser aparentes, né, e serem de fato hanseníase. Bom, então a gente vem também com uma proposta do ICEP, né, como uma atividade educativa, tanto para os profissionais de saúde, quanto também para a população. Então, esse é o objetivo dessa atividade, desse vídeo, a conscientização sobre sinais e sintomas que podem ser, né, hanseníase no nosso município. Bom, o que é a hanseníase? É uma doença infecto-contagiosa, que é causada pelo Mycobacterium leprae ou bacilo de Hansen, também é muito falado na literatura. Essa bactéria é um parasita intracelular obrigatório e ela ataca ali células cutâneas e células nervosas periféricas. Por isso, muitas vezes, que a gente vê em filmes, né, e também relatos até bíblicos, né, são doenças que têm relatos históricos muito marcantes. Essas células nervosas periféricas, elas também podem ser atacadas por esse bacilo, e por isso muitas vezes que a gente vê aquelas pessoas que têm alguns membros amputados, ou então extremidades como orelha, nariz, né, com a cartilagem danificada, dedos, pés machucados, ou até mesmo o órgão, né, ele fica ali completamente prejudicado, né? Então, muitas vezes sem ponta dos dedos, nervos e membros atrofiados, principalmente os periféricos. Por isso também ele é muito característico, né? E essa hanseníase, esse bacilo, ele infecta muitas pessoas, mas poucas adoecem. O que isso quer dizer? Que eu posso ter tido contato muito íntimo com uma pessoa que tem a hanseníase, ou teve, e ele ficar latente em mim. Então, ele pode ser que ele se manifeste daqui 1 ano, daqui 2, daqui 5 anos. Então, isso é muito variado. E depende também, né, de pessoa para pessoa. A questão é a gente ficar sempre alerta nos sinais iniciais e procurar imediatamente ajuda nas unidades de saúde para que todos os testes e protocolos sejam aplicados. Ok? Então, gente, embora a hanseníase seja uma doença transmissível, quer dizer que apenas 10% das pessoas expostas podem desenvolver a doença, né? É aquela questão que eu falei há pouco. O vírus, a bactéria, pode ficar ali latente no indivíduo, ok? E o importante nesses casos é sempre ficar atentos à questão, né, de aparecimento dos sinais para que logo isso possa ser tratado, ok? E dentro dos países da América, vejam só, o Brasil ele continua sendo um dos poucos no mundo a ter a doença como um problema de saúde pública. E isso também é muito visível aqui no estado. Bom, e como que ocorre essa transmissão da doença? O bacilo, ele se adentra através das vias aéreas superiores, que é a principal via de eliminação também, né, do bacilo. Ao mesmo tempo que você pode ter contato com gotículas de uma pessoa infectada, você também passa, né, a ser um transmissor através das gotículas expelidas, tá? E a transmissão, gente, para que ela ocorra, é necessário ter um contato muito íntimo e prolongado com a pessoa doente não tratada, tá? E isso ocorre muito facilmente e frequentemente em um convívio domiciliar, tá? E o que né, favorece? Essa doença está muitas vezes atrelada às circunstâncias e condições socioeconômicas desfavoráveis, né, com condições de vida e de saúde precárias, um elevado número de pessoas convivendo no mesmo ambiente, influenciam, né, todas essas questões influenciam no risco do adoecimento. Mas é importante abordar uma coisa que, então pega-se muito facilmente, então. É necessário, para que essa transmissão efetivamente ocorra, existe sim a questão do contato domiciliar frequente, uma convivência
muito íntima, tá? Mas a transmissão através da pele íntegra ou com compartilhamento de utensílios não é possível, né? Então, assim, não é bem assim, pega em qualquer lugar, a qualquer momento, não. É necessário que a pessoa seja exposta muitas vezes, né, e muito frequentemente, a esse bacilo, ok? Então, essa questão de falar, se a pele tiver, mesmo se a pessoa não tiver ainda com uma lesão, né, ou então vou compartilhar algum material que ele indivíduo utilizou, né, não necessariamente dessa forma vai ocorrer a transmissão, tá? Eu trago aqui para vocês uns sinais e sintomas que são muito frequentes, né, que a gente avalia. São manchas hipocrômicas, que quer dizer o quê? Tem um baixo... São geralmente mais claras, né? Elas podem ser apresentadas dessa forma, ou então ter formas com cores avermelhadas. O interessante também é que essas regiões, elas têm regiões bem delimitadas, né? Mas o que mais impressiona ainda, né? O que mais nos chama a atenção é a falta de sensibilidade nessas manchas. Existem, né, testes e protocolos que são aplicados para diagnosticar a hanseníase, e uma delas é o toque, né, nessas lesões, e aí a partir do momento que o paciente ele perde essa sensibilidade, isso pode ser realmente um indicativo de que seja, de fato, a doença, né? Mas outros testes são feitos além da avaliação das manchas e a sensibilidade da luz, por exemplo. Outras, né, o apalpamento de nervos, né, dos nervos periféricos, aqui na região das mãos, do tornozelo, na região do joelho, tudo isso a gente também precisa avaliar como, né, um diagnóstico inicial da doença, né? Por exemplo, pessoas também que têm ferimentos ou queimaduras em mãos e pés, né, os sintomas muitas vezes são indolores para essas pessoas, justamente pela perda da sensibilidade, como eu falei, ok? Um outro sintoma é dormência, formigamento de mãos e pés, dor ou hipersensibilidade em nervos, edema, nódulos na face ou nos lóbulos auriculares, como a gente pode ver na figura aí, ok? Então, a gente atentar para esses sinais, né, que podem ser iniciais, identificar as manchas, qualquer dúvida também, ser encaminhado para a unidade de saúde para que o protocolo de diagnóstico seja aplicado no paciente, ok? Bom, e assim, é importante saber que a hanseníase, ela tem um tratamento e ela também tem cura. Então, a gente precisa também estar ciente dessa questão, porque o uso dos medicamentos, claro que ele exige cuidado. São muitos antibióticos, né, corticóides, que geralmente são utilizados, né, o que a gente chama de poliquimioterapia, né, é um tratamento PQP. Porque é um complexo de antibióticos que é chamado, que freia aí a transmissão do bacilo. Gente, olha só, apenas uma dose, né, a primeira dose, tá, do tratamento inteiro, apenas a primeira dose já é suficiente para frear a transmissão. Por isso é importante a gente correr logo, né, com o diagnóstico, né, a pesquisa e o diagnóstico para iniciar o tratamento, e assim a gente freia a transmissão. É importante lembrar que o tratamento pode variar entre 6 meses a 12 meses, né, dependendo da condição fisiológica e imunológica do paciente, o grau também de acometimento da doença. Então, é importante que, né, a gente tenha a consciência, né, de iniciar esse tratamento o mais rápido possível, quando, de fato, o diagnóstico for fechado. Ok? Então, após o início do tratamento, o paciente não transmite mais a doença e pode levar uma vida normal quando se mantém acompanhamento médico. E mais importante também, é interessante que essa primeira dose, né, do tratamento seja o que a gente chama de dose assistida, né, acompanhado por um profissional, para que realmente a gente tenha certeza de que aquele tratamento foi iniciado e o ciclo de transmissão tenha sido interrompido. Ok? Então, quanto mais tardio o diagnóstico for o tratamento, maior o risco de ter incapacidade física causada pela doença. E é realmente uma doença que a gente vê, né, e até pelo que a gente conhece, né, pelo que a gente ouve, é muito triste, porque a pessoa ela tem a perda de membros, né, então ela tem a perda de funções também, né, então a pessoa muitas vezes tem dificuldade de escovar os dentes, né, pentear o cabelo, se movimentar, andar, né, então é uma doença que a gente tem que ter bastante atenção, tá, e um olhar diferenciado também, tá. E aqui eu trago também um nível de chamamento, né, de atenção, é o seguinte: se você tem história de convivência até 5 anos com alguém que teve diagnóstico de hanseníase, história de convivência, gente, domicílio, né, contato mais íntimo, ok? Se você teve, então, esse histórico, né, um contato de 5 anos com alguém que teve esse diagnóstico, então é possível, né, que você tenha que passar pelo que a gente chama de avaliação dos contatos, que é justamente isso.
Uma vez que o paciente foi diagnosticado, ele tem um convívio ali domiciliar, familiar, essas pessoas precisam ser monitoradas e também é importante que elas sejam instruídas sobre um possível tratamento preventivo que elas precisam efetuar para combater a disseminação da hanseníase, tá? E evitar também sequelas no futuro e evitar, no caso desses familiares, até mesmo o aparecimento, o surgimento da doença em outras pessoas. Tá? Então, o que eu trago aqui para vocês, eu, em nome da equipe multidisciplinar, né, do Divino, é, diante da suspeita, procurar a unidade de saúde mais próxima. A hanseníase, ela tem cura garantida pelo SUS, né, já discutimos sobre o tratamento, mas também é importante ressaltar que existe tratamento não farmacológico, que tem um apoio multiprofissional, né, com fonoaudiólogos, dentistas, profissionais de educação física, todos eles podem ser muito importantes, né, na questão também da avaliação dos membros, né, e evitar a perda de funções, ok? Daqueles órgãos acometidos. E, gente, claro, o preconceito se combate com conhecimento e empatia. Lá na palestra, né, na capacitação que a prefeitura fez, ela abordou muito a questão do acolhimento. Muitas vezes as pessoas, elas têm vergonha de falar que tem hanseníase, porque tem aquele peso, gente. A hanseníase, ela também é popularmente, mundialmente conhecida como lepra. Então, isso traz coloca o paciente, né, acometido, em muitas redomas. E isso a gente precisa ter um olhar também diferenciado ao acolher esse paciente, né? Então, geralmente é aquele paciente que vem fragilizado, porque foi abandonado pela família, foi rejeitado por amigos, porque as pessoas imaginam que vão pegar logo né, o bacilo e vão adoecer também, e aí gera um novo ciclo, né, de desespero. Então, muitas vezes essa pessoa, ela é rejeitada, e muitas vezes tem vergonha de procurar ajuda. Por isso é importante, quando a gente compra uma visita domiciliar, ou a gente receber aqui na unidade algum paciente, é conversar com o cara e perguntar sobre a mancha, né? Vamos fazer um teste, vamos ver, avaliar. Então, é muito importante essa questão do acolhimento e da empatia, tá? Com relação a esse processo. Eu agradeço a atenção de vocês, tá? E também me coloco à disposição, assim como a equipe multidisciplinar, para qualquer tirada de dúvida, para ter mais acesso a materiais. Um material muito bom que está disponibilizado na internet pelo governo é o protocolo, né? São diretrizes de protocolo clínico de hanseníase. Lá tem muita informação também, que é muito útil para o nosso conhecimento, enquanto profissional de saúde. Tá? Um grande abraço e qualquer dúvida, estamos aí.